convidar você a abrir a palavra do Senhor juntamente comigo. Eu quero ler Mateus capítulo 22. Perdão, irmãos, é Mateus 14. Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus capítulo 14, verso de número 22. Eu vou ler a minha versão aqui, a NVT, mas os irmãos acompanhem aí na sua versão. Mesmo assentado, mas com reverência à palavra do Senhor, nós vamos ler esse trecho da palavra do Senhor agora, que diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia a multidão. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. E por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. E é um fantasma, gritaram eles, cheios de medo. Mas imediatamente Jesus os repreendeu e lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ele ficou aterrorizado e começou a afundar e gritar: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. E então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua palavra. Pastor Júnior já orou por nós aqui. Então nós vamos seguindo. Estamos falando aqui de um dos milagres de Jesus, né, pastor? E que coisa boa, irmãos, é nós olharmos para os milagres de Jesus na Bíblia, não é verdade? Há um tempo atrás, na nossa igreja, nós pregamos uma série sobre todos os milagres de Jesus. São 35 no total que a Bíblia conta. Mas nós sabemos que há muitos mais, né? João já declara isso, fala que nem tudo foi escrito, porque nem todos os livros do mundo dariam conta de conter tudo aquilo que Jesus fez. Mas a intenção de nós olharmos para os milagres de Jesus, sem dúvida, é gerar fé no nosso coração. É entender que aquele mesmo Deus que encarnou, que se fez homem, que operou muitos milagres, é o mesmo Deus que continua operando milagres hoje, amém? Você crê nisso? Glória a Deus, essa é a nossa esperança. E quando nós olhamos para esses milagres, quando nós olhamos para Jesus realizando esses milagres, nós olhamos e vemos que em todos eles é necessário ter uma coisa, né, pastor? Fé. E a fé que Jesus trabalha em todos os milagres é uma fé que ela tem 2 estágios. O primeiro estágio é o estágio onde Jesus trabalha dentro de nós. Dentro de nós. Para depois ele trabalhar fora de nós. O primeiro estágio, Jesus ele chega para aquele que era cego e falava assim: o que você precisa? O que você quer que eu faça? E ele falava: eu quero voltar a ver. Chegava para o coxo: o que você quer que eu te faça, querido? Eu quero voltar a andar. Por quê? Porque Jesus está trabalhando no primeiro estágio. O primeiro estágio da fé é trazendo isso para dentro de nós, essa certeza, essa convicção de que Ele tem poder de mudar todas as coisas, que Ele tem poder de fazer tudo novo. É Jesus operando nesse primeiro estágio da fé. Parece uma pergunta óbvia de Jesus, quando Ele pergunta para o cego o que Ele quer, o paralítico o que ele quer, mas na verdade é Jesus já preparando a pessoa para receber o milagre. É Jesus preparando o nosso coração. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar, é necessário tirar do nosso coração todo medo, toda dúvida, toda incerteza, tudo aquilo que atrapalha a fé de realizar um milagre. Em 27 anos, eu creio que o senhor viu muitos milagres aqui, né, pastor? Em 27 anos, eu creio que o pastor Júnior viu muitas coisas acontecendo aqui.
Eu creio que em 27 anos o pastor Júnior ele tem muitos testemunhos para contar e falar, nossa, nós passamos por isso, mas Deus agiu nisso, nisso e nisso. E eu creio que se eu perguntar para cada um de vocês aqui, cada um vai ter uma experiência com Cristo. Porque esse é o Deus que nós servimos, é um Deus de experiência. É um Deus em que nós podemos experimentá-lo. Não é um Deus de prateleira, não é um Deus para nós somente olharmos, mas é um Deus que nós podemos ter acesso a Ele. Como o pastor Júnior já disse, é um Deus que foi morto, mas que ressuscitou. E vivo está eternamente. E é necessário então, Jesus tirar esse medo do nosso coração. E quantos medos e quantas dúvidas talvez nós não temos das tempestades que nós passamos. Das tempestades que muitas vezes nos afrontam. E como seres humanos limitados que somos, e por muitas vezes nós vamos o quê? Sentir o medo, sentir a dúvida, assim como Pedro sentiu. O medo, ele vai impedir com que a fé haja. Por isso eu coloquei um título nesse sermão aqui, onde tem fé, não há espaço para o medo. Aonde tem a fé, não há espaço para o medo. E Jesus, nós entramos nessa história aqui, de que Jesus ele estava à beira-mar, à beira do lago de Genezaré, junto com os seus discípulos. Nesse momento, Jesus ele havia acabado de realizar um dos grandes milagres também que ele realizou, multiplicando os pães e os peixes. Se nós olharmos uns versículos atrás, nós vamos ver Jesus realizando esse milagre. Os discípulos falando, Deus, Jesus, despeça a multidão, tem muita gente aqui, já está acabando o dia, como é que eles vão comer? Eles estão fracos já, há muito tempo correndo atrás do Senhor, muitas pessoas vieram aqui para receber um milagre. E Jesus falou assim, não, é vocês que vão dar comida para eles. Mas como? A gente só tem 5 pães e 2 peixinhos aqui, o que nós vamos fazer com esse negócio? Tem mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Como é que nós vamos alimentar essa multidão? E aí Jesus falou, traz para mim aqui que eu dou um jeito. Na mão de vocês o recurso é limitado, mas na minha é ilimitado. Irmão, na nossa mão os nossos recursos eles são totalmente limitados, mas quando nós colocamos na mão de Deus, querido, aquilo que é limitado para nós se torna ilimitado para o Senhor. Ele opera grandes milagres naquilo que a gente não consegue operar, naquilo que a gente não consegue fazer. E eles estavam ali vivendo aquele momento mágico, de ver todas aquelas pessoas alimentadas e ainda sobrando 12 grandes cestos cheios de alimento. Que momento mágico. Mas Jesus, ele tem um outro plano para eles, pastor. Jesus, ele tem uma nova história. Jesus, ele tem mais ainda para fazer. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se limita a um milagre só, mas Jesus, ele quer operar muitas outras coisas ainda na nossa vida. Mas nós temos que estar dispostos a sair. Mas nós temos que estar dispostos a ir. Nós precisamos tomar uma atitude. Por isso Jesus ele toma uma atitude. Os discípulos não queriam sair dali, mas Jesus obriga eles a sair dali. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, a palavra que Jesus usa aqui, Jesus insistiu com eles. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, que é a mais próxima do original que nós temos, Jesus obrigou a eles a ir. E essa é a palavra realmente no original. É esse significado. Jesus força, Jesus obriga eles a saírem. Jesus forçou os discípulos a entrar no barco e atravessar do outro lado. E aí fica uma pergunta, por que Jesus fez isso? Por que Jesus forçou eles? Eu penso que aqui há 2 principais motivos. Primeiro motivo, eles vinham acabar de presenciar um dos maiores milagres que eles já haviam visto na vida dele. O maior milagre de todos, a multiplicação de pães e peixes. Ou seja, eles estavam numa posição muito confortável agora, pastor. Tinha muito recurso, ainda havia 12 cestas cheias, dava para eles ficarem ali muito tempo sossegado, tranquilo. Eles tinham tudo que eles precisavam ali naquele momento. Eles tinham tudo o que era necessário para eles ali naquele momento. E o povo queria aqui declarar Jesus agora como rei. E certamente os discípulos pensaram, poxa, se ele vai ser rei, nós vamos ser o quê? Os príncipes do reino. Nós vamos estar lá por cima da carniça agora, né, pastor Júnior? Nós vamos estar no topo de tudo. E agora é o nosso momento, chegou a nossa hora de brilhar, chegou a nossa hora de aparecer, chegou a nossa hora, o nosso momento agora.
É agora, o povo vai declarar Ele como rei, e nós estamos aqui como seus servos, como seus discípulos, e nós vamos subir junto com Ele. Só que esses não eram os planos de Jesus. Outro motivo que eu pensei aqui é que esses homens, a maioria deles era pescador. Homens que conheciam o mar, homens que conheciam o tempo, homens que sabiam muito bem das previsões meteorológicas. E provavelmente eles olharam para o mar naquele momento e falaram: não é muito bom nós sair daqui agora não. Está com indícios que vai haver uma tempestade, está com indícios que vai haver alguma coisa lá no mar. Não é bom nós sairmos para navegar agora. É bom que nós fiquemos aqui, mas Jesus obriga eles a saírem. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes Jesus nos manda para alguns lugares que a gente pensa: pastor, não vai dar certo. Jesus nos manda algumas coisas que a gente olha e fala: eu não vou fazer não. Por quê? Porque acho que não vai dar certo não. Eu acho que é melhor eu ficar aqui mesmo no conforto. Eu acho que é melhor eu ficar aqui mesmo no meu lugarzinho, está tão bom. A cadeira acolchoada, o ar-condicionado gostoso. Eu acho que é bom eu ficar sentadinho aqui mesmo. Não, querido. Jesus, ele tem planos muito maiores e melhores do que os nossos. Quando a gente pensa que está tudo maravilha, 100% belezinha, Jesus nos leva para novos desafios. Jesus propõe novos desafios sobre nós. Eu creio que em 27 anos de igreja do Nazareno de Morungaba, muitos novos desafios Jesus foi colocando no coração do pastor Júnior e de toda a igreja. Eu creio que vocês foram crescendo, amadurecendo, se desenvolvendo, e a hora que estava bom, Jesus propunha um novo desafio, e vocês se desafiavam, e iam e conquistavam. E quantas coisas Deus não fez em 27 anos? E quantas coisas Deus não faz? E talvez a gente está olhando com esse olhar agora: aqui está bom, já chegamos agora no momento bom. A Igreja Nazareno Mão que Resgata agora está bom, pastor, já tem mais de 1000 membros lá, vamos ficar até quietinho agora, tranquilo, curtindo. Nosso grupo de louvor tem mais de 90 pessoas, vamos ficar tranquilo lá, só nós aqui, fazer a nossa panela aqui, o nosso montuadinho, e nós começamos a trocar ideia, conversar, e dar risada, e brincar. Não, irmão, é um momento maior ainda. Por quê? Porque o que Deus tem reservado para nós é muito maior do que nós temos reservado para nós. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas é muito melhor do que aquilo que nós pensamos para nós mesmos. Os planos de Deus, eles são sempre maiores do que os nossos. Precisamos aprender, sabe o que é, querida? Que os recursos, eles vêm e vão. A saúde, ela vem e vai. As tempestades, elas vêm e vão. Mas a gente precisa ter a fé no nosso coração de crer que aquele que nos mandou, Ele estará junto conosco, independentemente de qualquer coisa, seja no tempo bom, seja no tempo ruim, seja na fartura, seja na escassez, seja na saúde, seja na doença. Aquele que nos chamou, Ele é fiel e justo para permanecer conosco em todo o tempo. Ele cumpre as suas promessas, Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete para nós. Sabe por quê? Porque Jesus nunca nos abandona, Jesus nunca nos deixa só. Quando nós colocamos no nosso coração os planos de Deus, a vontade de Deus, querido, Jesus nunca vai nos abandonar, Jesus nunca vai nos deixar para trás, Jesus nunca vai nos esquecer, porque nós estamos sendo cuidados por Ele, ainda que de longe, ainda que lá do monte, Ele esteja olhando para nós, lá no meio do mar, no meio da tempestade, mas Ele está cuidando de nós, Ele cuida das nossas vidas. E Jesus muitas vezes vai nos tirar do lugar do conforto, para nos colocar no lugar de fé. Porque sem tempestade, eu não preciso ter fé. Quando tudo está muito bem, eu não preciso ter fé. Mas quando a tempestade bate, é necessário que haja fé, para que a gente continue. E os discípulos vão avançando, verso 24 vai dizer que enquanto os discípulos estavam distantes de terra firme, eles estavam lutando contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Eles saíram da costa à tarde. Jesus, ao anoitecer, ainda estava lá no monte orando. E o barco ele já estava a uma distância de 25 a 30 estádios, João vai dizer no seu evangelho. Ou seja, uns 6,5 quilômetros mais ou menos eles estavam. O lago de Genezaré tem 13 quilômetros de extensão. Eles estavam no meio do lago. Não dá para desistir.
A mesma distância de voltar, a mesma distância de seguir para frente. Querido, você precisa entender uma coisa, agora não tem mais como nós desistirmos. Uma vez que nós nos lançamos nos pés de Cristo, uma vez que nós entregamos a nossa vida a Cristo, não há mais momento de desistir, há momento de prosseguir, de continuar. Ah, pastor, mas a tempestade está batendo, os ventos são fortes demais, mas Jesus, Ele está cuidando de nós, Ele está olhando por nós, ainda que nós não conseguimos vê-lo, ainda que nós não conseguimos ouvi-lo muitas vezes, mas nós temos que ter uma certeza no nosso coração, é essa fé de que faz eu acreditar que eu preciso prosseguir, que eu preciso caminhar, mesmo tomando pedrada, mesmo sendo preso, mesmo sofrendo injúrias, eu preciso prosseguir. Eu não posso mais voltar para trás. É muito mais pesado eu voltar para trás do que eu seguir para frente. O vento estava contrário a eles. Eles estavam cansados de remar. As forças deles já haviam acabado. Irmão, imagina você. Esses discípulos eles estavam mais ou menos há 12 horas dentro de um barco. E não era um barco motor não, era um barco a remo. Imagina, pastor Júnior, você rema 6,5 km, misericórdia, irmão. Você vai na Lagoa do Taquaral, você pedala aquele pedalinho lá, 200 metros, já está com a língua de fora. Imagina você com remo, e rema, e rema, e o vento bate, e as ondas vêm, e eles ali no meio daquele barquinho, no meio daquele mar. Imagina, outro dia eu fui para Ubatuba com a minha esposa, com os meus filhos, e nós fomos passear de escuna. Rapaz, que tortura aquele negócio, nós fomos lá para aquela Ilha das Couves, 1h30 da escuna, né? E a escuna vai a 13 km por hora, e o mar sobe, e o mar desce, e o mar sobe. Daqui a pouco todo mundo deitou no chão do barco, passando mal, aquele negócio doido. Falei, meu Deus do céu, nós não chega nunca, e vai, até que nós chegamos lá na praia, lá para conhecer a Ilha das Couves, lá em Ubatuba. Mas eu fico imaginando eles agora aqui, sem recurso nenhum, sem nada, sem nenhuma lamparina, sem nenhuma lanterna para acender, num breu total, somente as ondas batendo no barco e chacoalhando de um lado para o outro. Irmão do céu, se a gente pega um rio com uma corredeirazinha, já é um trabalhão para nós atravessar, imagina um mar revolto. É nesses momentos que a gente sente a nossa impotência, e é muitas vezes nesses momentos onde Jesus quer nos colocar mesmo, para ver que nós somos pequenos, e que nós dependemos dEle. Porque por muitas vezes a gente acha que a gente é grande demais, que a gente acha que a gente é independente demais, que a gente acha que a gente é bom demais, e Jesus deixa com que as tempestades cheguem, para provar que na verdade nós somos muito pequeninos, muito pequenos, totalmente dependentes dEle. Esgotamento físico total, eles não aguentavam mais, 12 horas dentro desse barco. E talvez você esteja aqui nessa noite como esses discípulos, esgotado, cansado de remar, de não ver os resultados acontecendo na sua vida, e o pior, as coisas parecem que estão piorando, e você pensando agora já era. Talvez o medo já tenha tomado conta do seu coração, a incredulidade, talvez você não creia mais. E não se sinta julgado por isso, porque nós somos seres humanos, querido. Por quantas vezes a gente não vai orar e a gente não coloca, às vezes, Deus contra a parede e fala, Senhor, o Senhor não está vendo eu não? O Senhor não está vendo a minha situação não? Parece que o Senhor está tendo prazer em me ver sofrer. Mas não, Deus Ele não tem prazer em nos ver sofrer. Nós cremos em um Deus compassivo. A palavra compassivo, ela significa aquele que sofre com. À medida com que nós sofremos, Deus está sofrendo junto conosco. É como nós que somos pais, que temos os nossos filhos, que muitas vezes precisamos educá-los. E às vezes a gente tem que dar uma chinelada na bunda, às vezes a gente tem que colocar de castigo, às vezes a gente tem que falar não para eles. Por quê? Porque vai ser bom para eles isso. Ainda que doa no nosso coração. Ainda que isso nos fira por dentro também. Porque à medida com que nós damos uma chinelada nele, parece que está dando uma chinelada na gente mesmo. O castigo também está vindo para a gente mesmo. E esse é o Deus que nos ama de verdade. Não é um Deus que dá tudo, mas é um Deus que nos leva pelos melhores caminhos. É um Deus que vai nos fazer andar pelos melhores caminhos. Talvez o medo já tenha roubado a sua fé e já tenha instaurado uma dúvida no seu coração. Aqui os discípulos eles já estavam na 4ª vigília da noite, ou seja, entre as 3 e as 6 horas da manhã. O momento mais escuro da noite.
Eu não sei se você sabia, mas o momento mais escuro da noite é um pouco antes de amanhecer. Eu pensava que era meia-noite, até um dia que eu fui, o pastor Hildo ministrou uma palavra e ele falou isso. Que o momento mais escuro da noite é quando está prestes a amanhecer. É o momento mais escuro. Eles estavam no momento mais escuro, em meio a uma tempestade terrível. A esperança deles já tinha ido embora naquele momento. Talvez eles estivessem pensando: Jesus me abandonou aqui para mim morrer, para a gente morrer. Jesus não está aqui conosco nesse momento tão difícil. Talvez eles tivessem pensado: nós estamos sozinhos nesse momento, porque não tem como Jesus vir aqui nos salvar. Só que, querido, o momento mais escuro da noite é o momento em que está mais próximo ao amanhecer. O momento mais escuro da noite é o momento em que está mais próximo das coisas acontecerem. Talvez você esteja pensando: pastor, minha vida está muito difícil, as coisas parecem estar só piorando. Parece que está chegando no fundo do poço, não tem mais saída, não tem mais jeito, não tem mais como eu resolver a situação. Não mesmo, você não tem poder para resolver nada, para mudar nada, mas nós cremos em um Deus todo-poderoso, que está vivo e que reina sobre todas as coisas, que está sentado à direita de Deus Pai, e que uma palavra dele faz mudar toda a nossa história. Uma palavra de Jesus faz tirar todo o nosso problema. Uma palavra de Jesus acalma a tempestade. É uma palavra de Jesus, querido, que a gente precisa. Que o nosso coração precisa de uma palavra que saia da boca dele para mudar toda a história. É uma palavra de Jesus. A palavra de Jesus fez com que aqueles pães se multiplicassem. A palavra de Jesus fez com que aquele cego enxergasse. A palavra de Jesus fez com que coxos andassem. A palavra de Jesus fez com que uma menina levantasse. A palavra de Jesus fez com que o filho de uma viúva ressuscitasse de novo. Uma palavra de Jesus fez com que Lázaro saísse daquela túmula e ficasse vivo como um testemunho para o Senhor. É uma palavra que a gente precisa. Uma palavra muda toda a história. E Jesus, ele vem ao encontro. No momento mais escuro da noite, vem o sol da justiça andando sobre as águas. No momento mais escuro da noite, querido, é onde que Jesus aparece. É onde que Jesus vem. E Jesus, ele vem e encontra os discípulos andando sobre as águas. E naquela época havia uma crença judaica em que falava que quando você estava prestes a morrer, você veria um fantasma. E foi o que eles pensaram: nós vamos morrer, não tem como mais sair daqui. Esse barco ele vai despedaçar, ele vai quebrar todinho, nós vai cair nessa água e já era. Não vai ter mais solução. E aí de repente vem alguém andando sobre as águas, irmão, se fosse eu e você, a gente já estava desesperado também. Falei: pronto, agora chegou o nosso fim mesmo. Só que é uma palavra que sai da boca de Jesus naquele momento, faz com que tudo mude na vida deles. Faz com que a fé seja restaurada no coração deles de novo. Enquanto eles gritavam desesperados, Jesus fala: sou eu. Tenham coragem. Não temam. Eu estou aqui com vocês. Querido, é o primeiro estágio da fé aqui em ação. É Jesus mudando primeiro o coração deles. É Jesus mudando primeiro o nosso coração. Sabe por que você está aqui nessa noite ouvindo essa mensagem? Porque Jesus, ele está mudando o primeiro estágio da fé. Ele está mudando aí dentro do seu coração, tirando todo o medo, tirando toda a dúvida, tirando toda a incredulidade, toda a incerteza, jogando isso para fora de você, falando: ei, não tema, eu estou contigo. Aonde quer que você for, eu te chamei. E eu sou poderoso o suficiente para cumprir a minha promessa. É Jesus mudando o estágio. Jesus responde a eles, assim que eles gritam: não tenham medo. E como é bom nós ouvirmos a voz de Jesus: não tenha medo, eu estou aqui, confia em mim. É o que Jesus está falando para você aqui nessa noite, querido. Não tenha medo, confia em mim. Mas Jesus, as coisas estão tão difíceis, Senhor. Mas não tenha medo não, filho. Continua, eu estou aqui com você. Jesus está mudando coisas na nossa vida. Talvez você esteja pensando: pastor, mas nessa situação ela não tem mais jeito. Talvez você já esteja pensando que seu casamento já morreu, ou que talvez o seu filho nunca mais vai sair das drogas, ou que talvez essa doença esteja avançada demais, porque os médicos disseram isso. Mas Jesus, ele continua dizendo: não tenha medo, eu estou aqui com você, confia em mim. É o que Jesus fala quando ele ressuscita aquela menina. Quando ele está ali, ele cura aquela mulher do fluxo de sangue. E na hora que ele cura aquela mulher do fluxo de sangue, Jairo estava ali pedindo para ele ir lá curar sua filha também.
Jairo enche o coração de esperança porque acabou de ver uma cura. Pronto, se ele curou essa mulher, ele pode curar minha filha. Ele falou que vai em casa. Só que aí chegam as notícias ruins, pastor. As tempestades chegam. Não incomoda mais o mestre não. Por quê? Porque a sua filha já era, amigo. Já foi, já morreu. Não tem mais jeito, não tem mais solução. E naquele mesmo instante, Jesus também fala: não temas, confia em mim, crê em mim. E a palavra que ele usa ali para não temas, no original, significa não fuja, não corra, não saia da minha presença. Por quê? Porque aqui é o lugar que você precisa estar. Comigo é o lugar que você tem que ficar. Porque somente com Jesus é que os milagres acontecem. Somente com Jesus é que nós vemos as coisas mudarem. É Jesus trabalhando dentro do nosso coração. Porque enquanto houver medo, enquanto houver dúvida, enquanto houver insegurança, a fé não vai poder operar. O milagre não vai acontecer. É Jesus mudando primeiro o nosso interior, para depois mudar o nosso exterior. Jesus está mudando agora nessa noite dentro de nós, querido. Eu prego essa mensagem para mim também. Quantas coisas eu não tenho vivido, quantas coisas eu não tenho passado. Enquanto eu orava, enquanto eu estudava, enquanto eu meditava em que mensagem que eu ia trazer para o Senhor Jesus ia falando isso ao meu coração também. Não tenha medo, filho. Persevera, continua, persiste, confia em mim. E Pedro, ele toma essa confiança sobre ele. Pedro, com toda a sua intrepidez, com toda a sua ousadia, Pedro, ele fala assim: é o Senhor mesmo? Então se for o Senhor, fala o seguinte: peça para que eu vá até o Senhor. Ele fala: então vem, rapaz. Então vem. Por quê? Porque Pedro confiava na palavra de Jesus. Pedro sabia que aquilo que Jesus falava, ele cumpria. Pedro sabia que ele poderia confiar na mensagem que sai da boca de Deus. E é isso que nós temos que ter no nosso coração, querido. Não confia no que as pessoas te prometeram, mas confia naquilo que Deus prometeu para você. Não confia naquilo que as pessoas falaram para você, mas confia naquilo que Deus falou ao seu coração. Persista, insista, ainda que as pessoas nem falam: não vai dar mais certo não, chega, seu filho já morreu, não tem mais solução, o seu casamento já era. Persista na palavra que sai da boca do Senhor, porque essa palavra tem poder, e teve tanto poder, que fez Pedro andar sobre as águas. Jesus mudou a física nesse momento. O que era líquido virou sólido, e Pedro começou a caminhar sobre as águas. Imagina esse momento, irmão. Que momento glorioso. Eu vi The Chosen, né? A gente assistiu toda essa série The Chosen, muito legal, muito bacana. E tem um momento que eles andam sobre as águas. E que momento glorioso. Imagina você poder descer de um barco e caminhar sobre as águas, ao encontro de Jesus. Imagina que momento especial. Imagina se eles tivessem ficado lá na praia, eles teriam presenciado a isso. Eles teriam visto isso. Eles teriam reparado nesse milagre. Eles teriam enchido o seu coração ainda mais de fé com esse milagre. Por isso que Jesus nos chama a avançar. Só que tem um problema. Há uma coisa que tirou o foco de Pedro. A tempestade tira o foco de Pedro. A tempestade tira o propósito de Pedro. A tempestade naquele momento roubou a fé do coração de Pedro e trouxe dúvida a ele novamente. Porque enquanto Pedro caminhava focado em Jesus, ele não afundou. Enquanto Pedro estava com os olhos fitos em Jesus, quando Pedro ele olhava atentamente para Jesus, ele não afundou. Mas quando ele começou a reparar aquilo que estava à sua volta, aonde ele estava, ele começou a afundar. Ele começou a olhar os ventos, ele começou a olhar a tempestade, ele começou a afundar. E ali naquele momento ele faz a oração mais rápida que alguém pode fazer, né? Senhor, me salva. É a oração mais rápida que a gente faz, né, pastor? Senhor, me salva. Quando a gente está passando algum problema, algum perigo, alguma coisa. E Jesus estende a mão e puxa ele e fala: ô homem de pequena fé. Estava indo tão bem, Pedrão, o que aconteceu? Irmão, às vezes a gente está caminhando tão bem com Jesus, a gente está com o coração cheio de fé, crendo na palavra dEle, crendo naquilo que Ele prometeu para nós, mas aí a gente começa a olhar os ventos, as adversidades, as dificuldades, as tempestades que chegam na nossa vida, e isso começa a gerar dúvida e incerteza no nosso coração. Poxa, será que isso é certo mesmo? Será que Jesus me chamou para isso mesmo?
Será que eu nasci para ser crente mesmo? Será? Será que eu estou no lugar certo mesmo? Acho que eu não devia estar na igreja não. Começa a gerar algumas dúvidas no nosso coração. Será? Será que Jesus pode me curar mesmo? Será que Jesus pode visitar a minha casa mesmo? Meu marido, a minha esposa, o meu filho? Será? Será que Jesus tem poder mesmo? Pedro começou a duvidar e o que aconteceu? Ele começou a afundar. Porque enquanto Pedro estava com a palavra guardada no seu coração, ele caminhava tranquilo. Ainda que os ventos batessem, ainda que as ondas fossem grandes, Pedro continuava caminhando. Querido, em nome de Jesus, ainda que você esteja em meio a uma tempestade muito grande, ainda que os ventos sejam muito fortes, ainda que as ondas pareçam que vão fazer o seu barquinho afundar, não desista, não tire os olhos de Jesus. Como Paulo diz, eu corro uma grande corrida que me está proposta, olhando para quem? Para Cristo, para Jesus, para o autor e consumador da minha fé. É aquele que vai fazer eu persistir, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos tempos ruins, mesmo em meio às lutas. Olhe para Jesus. O pessoal do louvor pode vir, nós já vamos encerrar. Sabe por quê, querido? Porque o medo e a dúvida, eles vêm para tentar nos fazer parar. Mas não se esqueça que diante de você há uma palavra de Jesus. Há uma promessa de Jesus que vai adiante de você. E se você escolheu estar nesse caminho, foi porque você ouviu a voz dele. Você ouviu o chamado dele. Por isso, é importante nós mantermos os nossos olhos sempre no Senhor. Para nós sabermos que a mão do Senhor, ela sempre está estendida para aquele que clamar. O colo do Senhor sempre estará disponível para nos socorrer nos momentos oportunos. A mão do Senhor, em Isaías 53, vai dizer que ela sempre está estendida para salvar. Independentemente da situação que esteja enfrentando, querido. Por isso não deixa que o medo roube a sua fé. Se você está sentindo que você está afundando, clame a Jesus. Senhor, me visita nessa noite, Deus. Senhor, visita o meu coração nessa noite, Senhor. Tira, Senhor, todo medo, Pai, toda dúvida, toda incerteza, toda incredulidade, que muitas vezes vem tentado pairar no meu coração, que muitas vezes vem tentado impedir de que eu alcance o meu milagre, de que eu alcance aquilo que o Senhor me prometeu. Em nome de Jesus. Ele é o único que pode nos socorrer, querido. Jesus, ele tinha o poder de mudar as circunstâncias e permitir com que Pedro não se assustasse com os ventos fortes. Ele poderia ter acalmado a tempestade primeiro e depois ter falado, vem Pedro. Por quê? Porque ele tem poder para isso. Mas Jesus, ele não acalma a tempestade primeiro. Por quê? Porque primeiro ele precisa decidir dentro de nós, resolver dentro de nós, para depois ele resolver fora de nós, no segundo estágio da fé. Jesus, ele não vai acalmar a sua tempestade, ele vai tranquilizar primeiro o seu coração, ele vai trazer fé, certeza, convicção da promessa dele dentro do seu coração, para que depois ele mude toda a história, para que depois ele mude todo o exterior. A fé nunca começa mudando as circunstâncias contrárias, ela começa mudando a parte interna de nós, ela começa mudando o nosso coração. A fé que move o externo, primeiro ela move o interno. Jesus, ele tem poder para mudar toda e qualquer circunstância a qualquer momento. No entanto, ele permite com que as tempestades cheguem na nossa vida, para fazer com que a nossa fé seja fortalecida nele. Pedro pôde provar que aquele que continua crendo, ainda que vacile, ele terá o socorro de Jesus. Você continua crendo, querido? Você continua crendo no Senhor? Ah, Senhor, como eu sou falho, Pai. Como eu vacilo às vezes, como eu duvido às vezes, Senhor. Mas eu sei, Pai, que o Senhor sempre estará com a mão estendida para me salvar, Senhor, no momento oportuno. Eu sei, ó Pai, que em meio às tempestades, o Senhor sempre estará lá para me ajudar, Senhor. Ainda que eu esteja no momento mais escuro da noite, eu sei que o sol da justiça vem caminhando ao meu encontro. E que coisas novas irão acontecer sobre a minha vida, eu creio, Senhor. Oh, querido, em nome de Jesus, se coloque de pé nessa noite. Porque depois que você venceu os seus temores,
A fé vai abrir o segundo estágio e vai mudar todas as suas tempestades. Porque diante da palavra de Jesus, nós podemos caminhar tranquilo. Que a nossa fé em Cristo continue. Que nós possamos continuar crendo que Ele pode mudar todas as coisas. Que nós não confiemos somente na nossa força, no nosso braço, mas que verdadeiramente a nossa fé esteja totalmente voltada para Cristo, para aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Por isso, querido, os irmãos vão ministrar esse louvor agora, nesse momento. E se você, querido, em algum momento dessa mensagem foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, e fala: pastor, eu creio que Jesus pode mudar toda a história, eu creio que Jesus pode mudar as minhas tempestades, e eu quero que primeiro Ele mude o meu interior. Eu quero que essa fé, pastor, ela abale o meu coração de um jeito que eu continue crendo, independentemente dos ventos fortes, independentemente das ondas fortes. Sai do seu lugar, querido, vem aqui à frente, porque Jesus, Ele é poderoso para mudar toda a sua história. Jesus é poderoso para tirar todo o medo do seu coração, toda dúvida, toda incredulidade, tudo aquilo que está impedindo você de alcançar o seu milagre, em nome de Jesus. Mas sai do seu lugar com fé, querido, sai do seu lugar crendo, sai do seu lugar confiando nele. Não é na força do seu braço, mas é no poder da palavra que sai da boca de Jesus. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Louve com fé, querido. É uma oração que você está fazendo nesse momento. Declara isso. Declara isso com a sua boca. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar. Vai declarando com fé, querido. Declarando com fé no seu coração. Essa não é uma canção qualquer nessa noite, essa é uma oração que Jesus te convida a fazer, porque Ele quer mudar primeiro o seu coração, tirar toda a dúvida, todo o medo, para mudar todas as tempestades. Planos
está contigo, querido. Ele está contigo, independentemente da situação, independentemente das tempestades. O Senhor Jesus está dizendo para você nessa noite: eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Ainda que o seu barco possa balançar, eu estou contigo. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se o seu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando pelas águas. Parece que é Jesus, andando pelas águas. Uma ordem para o vento, sou eu dono do mar, Sou eu dono do mar. Sou eu. Querido, em nome de Jesus, aquele que pode acalmar a tempestade, aquele que pode mover toda a situação, Ele está aqui nessa noite. Ele pode mudar. Ele tem poder para mudar toda a história, querido. É uma palavra que sai da boca dele que muda tudo na nossa vida. Nós só precisamos de uma palavra. Ele está mudando agora o seu interior, porque Jesus, Ele tem poder para mudar o exterior também. Ele tem poder para mudar as tempestades também. Mas primeiro, Ele está acalmando o seu coração. Ele está tirando toda dúvida, toda incerteza, toda incredulidade. Senhor, aqui estamos nós, ó Pai. Aqui estamos nós, Senhor, falhos, seres humanos falhos, Senhor. Muitas vezes duvidamos, Senhor. Muitas vezes deixamos de crer. Muitas vezes, Senhor, nós pensamos que não vai dar certo, Pai. Senhor, muitas vezes, ó Deus, nós olhamos para as ondas, para os ventos, para as tempestades em meio à nossa volta, e nós deixamos de acreditar naquilo que o Senhor pode fazer, Pai. Ah, Senhor, mas vem mudar o nosso coração, Senhor. Vem mudar, Senhor, a nossa vida, Pai. Vem mudar, Senhor. Vem tirar toda incerteza, Senhor. Vem tirar toda dúvida, Pai. Vem tirar, Deus, toda incredulidade, Senhor, de dentro de nós. Vem mudar, Senhor, o nosso interior, ó Deus. Muda o nosso coração, Senhor, porque o Senhor é poderoso, ó Deus, para isso. Ah, Deus, e como nós ouvimos a Tua voz aqui nessa noite dizendo: não temas, eu estou contigo. Nós cremos nessa palavra, Senhor, na palavra que sai da Tua boca, porque a Tua palavra, onde ela vai passando, ela vai transformando, ela vai gerando vida, ela vai fazendo novas todas as coisas. E por isso que nós estamos aqui, Senhor, orando, crendo, sabendo, ó Deus, que o Senhor tem nos ouvido, Pai. Acalma a tempestade dentro de nós primeiro, Senhor. Acalma a tempestade dentro dos nossos corações primeiro, Senhor, para que o Senhor possa mudar também o nosso exterior, Pai. Para que o Senhor possa mudar também a nossa família. Para que o Senhor possa mudar também, Senhor, tudo aquilo que nós estamos passando. Para que o Senhor também possa curar a doença. Para que o Senhor também possa restaurar o casamento. Para que o Senhor também possa libertar, Senhor, esses jovens. Ah, Deus, no nome de Jesus. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nós tomamos posse nessa noite, Deus. Nós declaramos, ó Deus querido santo, que nós cremos na palavra que sai da boca do Senhor e repreendemos de dentro de nós todo medo, toda incredulidade, toda dúvida do nosso coração, Senhor, porque nós vamos continuar caminhando com o Senhor, nós vamos continuar crendo no Senhor, nós vamos continuar, Senhor, ainda que as ondas venham bater no nosso barco, ainda que as tempestades nos alcancem. Nós sabemos que nós estamos sob a palavra do Senhor, a palavra que tem autoridade sobre todas as coisas. Nós cremos, nós tomamos posse, Deus, do nosso milagre nessa noite, no nome santo de Jesus.
Pode aplaudir a Jesus bem forte, querido. Mais forte que você puder. Como é bom nós sabermos a respeito das coisas que nós acabamos de ouvir aqui. Você foi ajudado, você foi abençoado. Como é bom podermos assim descansar nessas coisas, nesta segurança que só há em Cristo Jesus. Mas talvez alguém chegou hoje e ainda não está no caminho com Jesus, e a melhor oportunidade é sempre a que se apresenta aqui e agora. Então, esta é a oportunidade que eu e você, que nós recebemos de Deus, fôlego da vida, que hoje pela manhã foi renovado, continua comigo, continua com você. Estamos aqui. É a chance que nós temos, não só de darmos uma resposta de fé, como já demos, chegando para o altar aí desde onde você está, como cantamos aqui, ajudados pelos nossos meninos e meninas, a partir da palavra declarada, mas também é uma resposta de fé, daqueles que ainda não se colocaram no caminho com Jesus, com tudo que é necessário. Quem sabe hoje à noite você está ouvindo a voz do Senhor, pronunciando o seu nome, e o Senhor está dizendo assim: vem e segue-me, vem para andar comigo, vem porque por meu Espírito eu quero misturar a minha vida com a sua vida. Vem porque nós queremos, porque eu quero que você experimente todas as implicações, o que significa ser gente, nos termos de Deus. Olha que proposta boa do céu para a vida da gente aqui na terra, sermos gente que se parece com Jesus, e que na vida vai abençoar muitos outros com quem nós nos encontraremos. Mas hoje é a oportunidade que você tem, se você ainda não está nesse caminho com Jesus, de você dizer: é verdade, eu não vou deixar passar a oportunidade, e eu quero agora unir-me pela fé, declarando a minha fé em Jesus. Há alguém aqui que ainda não está no caminho com Jesus, e que neste momento gostaria de declarar a sua fé em Jesus Cristo, de unir-se a Jesus para a vida, para a caminhada, para a sua história. Levante a sua mão onde você está, porque nós queremos celebrar esta sua decisão, e queremos como igreja abraçá-lo também com a nossa oração, e abençoá-lo com o nosso carinho nesse acolhimento, pela decisão de fé que talvez você esteja oferecendo. Há alguém aqui que hoje à noite está tomando esta decisão? Levante a sua mão para que a gente possa celebrar isso com você. Há alguém? Todos já estão seguros em Jesus, estão no caminho com Jesus, pretendem permanecer nesse caminho com Jesus? Amém? Nós queremos agradecer a Deus então pela oportunidade. Nós queremos assim um gesto de carinho aqui com os nossos queridos. O pastor Fábio vai nos ajudar. Pastor Renan, vem aqui só um instantezinho. Vamos só entregar aqui uma lembrancinha para vocês. É um docinho aqui da cidade, tá bom? Para depois vocês degustarem aí. Pastor Fábio e a pastora Márcia. Mas a ideia é que vocês voltem mesmo. Isso. Muito bom. É isso. Aí depois vocês podem desfrutar um pouquinho. Isso. Todo mundo pegou o seu? Menino da bateria também chegou aí para você? Muito bom. E tem essa jovenzinha também, que é a esposa aqui do nosso... muito bom. Muito bom. Benção. E o outro aí vai para as crianças lá. Pro Davi e pro Guilherme. Isso. Aí leva em porção dobrada. Depois você pega ali, pastor. Viu? Muito bom. Estendam as suas mãos aqui. Vamos orar pela vida dos nossos queridos. Eles daqui a pouco retornam lá para o Hortolândia. Dá uma horinha, né? É, mais ou menos isso que a gente gasta daqui para lá também, né? Estendam as suas mãos. Nós queremos te louvar e te agradecer hoje à noite, Senhor, pela bênção de podermos compartilhar este momento de fé
neste culto de celebração ao teu amor por nós, ouvindo a palavra pela vida do teu filho, pastor Renan, também cantando a tua palavra, sendo ajudados pelas declarações que nós fizemos aqui, através desses louvores, pela arte de cada um desses meninos e meninas que tem consagrado a sua vida a servi-lo neste ministério tão especial, ó Deus, e que assim o Senhor, quando levá-los daqui a pouquinho de volta para suas casas, possa levá-los em segurança, e que assim o Senhor os abençoe depois no seu descanso, e neste domingo também lhes conceda, no seio de suas famílias, no seio da igreja, lhes dê mais da tua presença, abençoe-os, ó Deus, na sua jornada. Certamente eles carregam, ó Deus, situações que também precisam do teu cuidado, que também precisam da tua providência, ó Deus, que assim o Senhor libere sobre eles também, e sobre toda a sua casa, uma palavra de vitória, e que assim o Senhor os abençoe, e assim os enriqueça mais e mais com a tua presença, e que por seu Espírito, eles continuem sendo transformados à semelhança do Senhor nosso amado. Abençoa o pastor Renan, a pastora Thalita, abençoa o Davi, abençoa o Guilherme, e continua, Senhor, usando a vida dos teus filhos também, não só no ministério da palavra, mas, ó Deus, na condução também do rebanho do Senhor, e que desta forma, ó Deus, eles continuem frutificando muitíssimo para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos agradecidos, e como igreja dizemos amém, amém e amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor pela vida aqui dos nossos queridos. Vamos encerrar junto aqui, tá bom? Assim a gente já se despede. Eu quero agradecer também todos que chegaram antes para nos servir de alguma forma, aqueles também que têm preparado aqui o ambiente da igreja, no designer, não é? Você sabe que tem muita coisa ainda por acontecer nos próximos dias, o especial de Páscoa, os ensaios, a equipe que está trabalhando para isso. Então vamos juntos, sempre com muita gratidão a todos que têm se colocado à disposição para servir na causa do reino de Deus. Amém, meus amados? Eu sei que a pastora Nérida está com a gente também acompanhando, com certeza ela gostaria de estar aqui conosco, mas está aí na lida o tempo de enfermidade. Então eu peço a todos vocês que sigam orando pela saúde da pastora Nérida, pelo tratamento agora que vem, e que assim, por intermédio desse cuidado, o Senhor possa operar cura na vida dela. Amém, meus amados? Muito bem, abra suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. A igreja do Senhor diz amém, amém e amém. Nunca é demais aplaudirmos o nome de Jesus, porque Ele é digno. Aleluia! Dá um abraço aí, dá um abraço neles. A gente se vê amanhã.